Antes de nós irmos a campo para a aplicação de um questionário, existe um processo do antes, do durante e do depois para que a pesquisa seja realizada com sucesso. Por isso, eu adicionei 25 dicas de como nós podemos trabalhar de forma eficiente. Você provavelmente vai conseguir atingir com sucesso todos os seus objetivos. Eu sou a professora Cristiane Mota, você está no canal Vida Acadêmica e o meu objetivo é que você cresça em conhecimento. Antes da aplicação do questionário, é interessante nós planejarmos como nós aplicaremos a pesquisa. É preciso considerar algumas coisas, como, por exemplo, planejar a pesquisa. Então, se você tem 6 meses, se você tem 1 ano, se você tem 2 anos, ou seja, dentro do período que você tem para fazer aquela pesquisa, será necessário levar em consideração o tempo para preparo, elaboração, correção da pesquisa, o tempo de aplicação e depois o tempo para a análise dos dados que foram coletados. Então, tudo isso precisa estar mentalmente ou por meio de um cronograma organizado para o bom andamento da pesquisa. Verifique se na sua instituição existe o Comitê de Ética e Pesquisa, porque se existir, você precisará submeter o seu questionário ou a sua entrevista a este órgão. E isso precisa ser levado em consideração quando nós estamos planejando o cronograma. Por quê? O CEP ele pode levar cerca de 1 mês após o recebimento da sua pesquisa para aprovação. Sendo aprovado, ok, já pode aplicar a pesquisa, mas se a pesquisa precisa de correções, reajustes, então precisa levar em consideração o seu tempo para reajustar o questionário, mais o tempo para você resubmeter ao CEP o seu trabalho, para só então poder fazer a aplicação do questionário ou da entrevista. É importante verificar se no questionário existem questões com dupla interpretação. Por exemplo, digamos que eu coloque uma pergunta: como as ações trouxeram fortuna? Isso pode ser interpretado de 2 formas: ações do agir ou ações da Bolsa de Valores. Então, isso é passível de 2 interpretações, mas qual está mais relacionada, qual dessas 2 questões está mais relacionada à pesquisa ou à resposta que eu desejo? Então, é importante esclarecer quais os tipos de ação. No caso desse exemplo, quais os tipos de ações. Outro ponto é verificar se a linguagem está adequada ao público. Você vai aplicar esse questionário para crianças, para adolescentes, para adultos, para idosos, para profissionais, para o público em geral. Então, isso nos auxilia a sabermos até que ponto nós podemos utilizar um linguajar mais técnico ou um linguajar que seja de mais fácil entendimento ao público em geral, ou, por exemplo, ao entendimento das crianças. Observe se todas as suas questões são realmente necessárias, se todas elas realmente precisam estar no questionário. Talvez seja interessante enxugar um pouco o questionário para que ele se torne menos extenso. Um ponto fundamental antes da aplicação do questionário é a avaliação de que as perguntas não venham a trazer nenhum desconforto para o participante ou para a família do participante. Uma pergunta que talvez faça com que o participante remeta a antigas memórias e traga sofrimento, dor. Então, a minha sugestão é que você procure ter esse cuidado. É claro que é impossível prever todos os imprevistos, mas na medida do possível, devemos fazer o melhor nesse sentido como pesquisadores.
Procure analisar se as respostas que você espera do questionário vão responder às perguntas que você propôs na sua pesquisa, aos seus questionamentos, para que a pesquisa possa atingir os objetivos propostos inicialmente. Procure elaborar perguntas claras e objetivas, levando em consideração que em alguns casos a pessoa que vai responder o questionário, ela não terá o seu auxílio, ela vai responder o questionário sozinha e não vai poder ter algum esclarecimento com o pesquisador. Além do cuidado com a linguagem familiar para os participantes aos quais a pesquisa está sendo aplicada, precisamos também ter cuidado com a ortografia, para que ela esteja em dia, para que a pontuação e as vírgulas estejam nos locais certos, porque uma vírgula pode alterar o sentido da frase. É importante também nós cuidarmos com os espaços após a pontuação. Então, sempre após ponto final, após vírgula, nós colocamos um espaço para evitar das palavras ficarem muito juntas. Uma outra dica é você utilizar alguma questão para validar alguma questão anterior, ou seja, você vai fazer uma pergunta similar, só que de maneira diferente para confirmar a informação anterior. Cuidado para que a sua pergunta seja uma única pergunta, ou seja, um único questionamento, para que a pessoa possa responder objetivamente. Caso exista duas perguntas em uma, pode acontecer do participante responder apenas uma das perguntas, ou pior ainda, ele pode unir as duas perguntas e responder de uma forma que transforme a primeira pergunta em uma terceira. Ao elaborar as perguntas, procure colocá-las em uma sequência lógica. Por exemplo, os dados sobre local, idade, RG, CPF precisam vir antes das perguntas. Outra sugestão é que você deixe as perguntas mais difíceis para o final do questionário, porque se o participante se deparar logo com perguntas difíceis, pode ser que ele desista de responder o seu questionário. Então é melhor deixar as mais difíceis para o final, ele já vai estar concluindo o questionário. Existe uma possibilidade maior de que ele responda essas perguntas mais difíceis. Procure também levar em consideração se o seu público-alvo conseguirá responder às suas perguntas. Dessa forma, nós evitamos de inutilizar algumas perguntas. Uma dica muito boa que vai nos ajudar depois na discussão e análise dos dados é que nós coloquemos uma pergunta para além da resposta sim e não. Com uma resposta tão pontual quanto sim ou não, nós temos pouco material para nós discutirmos a questão. Agora, se o participante for forçado a argumentar o porquê do não, o porquê do sim, aí sim nós teremos mais material para várias considerações e perspectivas a respeito daquela resposta. Por exemplo, se você pergunta: estudar é importante? Aí o participante vai responder provavelmente sim ou não. Agora, se você diversifica a pergunta e coloca por que estudar é importante, a pessoa vai ser forçada a pensar sobre aquele assunto e então elaborar uma resposta. Caso seja uma pergunta com respostas fechadas, então você poderia colocar as seguintes alternativas. Por que estudar é importante? Opção A, saberei mais do que já sei. Opção B, terei um bom salário no futuro. C, terei mais opções de emprego. D, terei uma profissão garantida. Ou E, estudar não é importante, prefiro fazer outras coisas. Então, a partir de uma pergunta simples, foram colocadas várias opções que me darão mais material para a posterior análise.
Procure evitar perguntas que terão respostas óbvias. Com isso, o participante pode ficar desmotivado a responder o resto do questionário ou olhar para ele com menos importância. Por exemplo, você está chateado por ter perdido a competição? É claro que a pessoa, após perder uma competição, ficará chateada. Então, compensa verificar em todas as questões se existem perguntas com esse perfil e retirá-las do questionário. Cuidado com a coesão nas perguntas. Por isso é importante a leitura e releitura por diversas vezes, porque pode haver alguma questão confusa, pode haver diferenças no tempo verbal da construção da frase, pode haver problemas com o plural e assim por diante. Então é bom fazer uma verificação da coesão de todas as perguntas. Uma das formas de revisão é você, juntamente com colegas ou parentes, fazer uma revisão no questionário. Essa pessoa provavelmente será sincera quanto aos problemas e incoerências do questionário. Agora vamos passar a falar da fase de aplicação da pesquisa. Nessa fase, é importante que o pesquisador esteja disponível para os participantes. Isso significa que nós precisamos, com mais frequência ainda, verificarmos a nossa caixa de e-mails ou algum outro canal disponibilizado para o participante. Com isso, nós garantiremos o atendimento ao público que responderá ao questionário. Seja também compreensível com as exigências que esse público fizer. Por exemplo, quanto à preservação de algumas informações, datas, horários e locais para atendimento e assim por diante. Pode ser que após a aplicação da pesquisa, a coleta dos materiais seja inferior a uma amostragem mínima solicitada. Essa amostragem mínima dependerá da área de atuação de cada profissional. Em algumas áreas, exige-se, por exemplo, que pelo menos 40% dos participantes respondam ao questionário ou à entrevista. Ou pode ser que, em alguns casos, seja aceitável apenas 20% dos participantes. Para o caso de não ter conseguido uma amostragem mínima, o seu professor ou professora orientadora saberá como melhor instruir conforme a situação. Pode haver a possibilidade da pesquisa ser aplicada em um outro local com outros participantes, ou a pesquisa pode ser transformada em uma pesquisa bibliográfica, por exemplo. O mais importante é seguir em frente e concluir o trabalho, seja procurando por mais participantes, seja adequando a sua pesquisa. Tudo pode ser aproveitado como aprendizagem. Neste caso, você pode relatar os percalços que você teve durante a pesquisa, as dificuldades e quais foram os passos para você tentar solucionar esses problemas. Tudo isso pode ser incluso na discussão do trabalho. Antes de eu falar sobre as últimas dicas, que são após a coleta de dados, se você conhece mais alguma dica não mencionada aqui, compartilhe nos comentários. Assim, eu também vou aprender com você. E se esse conteúdo está sendo útil, está te ajudando de alguma forma, clique em gostei e se inscreve no nosso canal. Assim você ficará por dentro de outras dicas acadêmicas. Após a elaboração e correção do questionário, nós podemos fazer uma pré-amostragem com um público similar ao público-alvo, em que nós testaremos a eficácia do questionário. Com isso, nós podemos ainda fazer mais alguns ajustes para a melhora dele. E se você optou por fazer essa amostragem, isso também rende algumas discussões e análises para serem inseridas no trabalho do que foi melhorado após essa amostragem mínima. Evite questionários ou entrevistas que sejam muito longas. Isso vai depender também do tipo de pesquisa que você está aplicando.
Se for uma pesquisa de graduação, é interessante não ultrapassar os 30 minutos. Então, 10, 15 minutos, 20 seria aceitável. O importante é que o questionário ou a entrevista sejam objetivos para evitar cansar o participante e responder qualquer coisa apenas para se livrar do questionário. Isso prejudicaria muito a nossa pesquisa. E a última dica é: aprenda com a experiência. Após você ter aplicado uma pesquisa de campo, ter passado por todo esse processo, se você for fazer uma nova pesquisa, aplicar um novo questionário, você terá um preparo muito maior do que teve antes da pesquisa inicial. Então aproveite todos esses conhecimentos adquiridos e reaplique em um novo contexto. E você ainda aprenderá mais estando em uma outra situação. Porque mesmo tomando todos os cuidados, nós ainda teremos os imprevistos e nós aprendemos com eles para evitarmos futuros desconfortos. Essas foram as dicas que eu trouxe como pesquisadora e espero ter te ajudado. Um abraço e até a nossa próxima aula.